Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski, segundo Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre os cômodos e divisões de um castelo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque outro dia eu me peguei pensando, por que no castelo as pessoas chamam uma sala de estar ou uma sala de recepção de solar? E aí eu fiquei pensando e lembrei de todo o resto aqui, de como chamam os cômodos de um castelo, e fiquei pensando, realmente essa é uma explicação que vale a pena trazer aqui para o canal. É uma simplicidade, uma curiosidadezinha mínima da Idade Média, mas uma coisa que provavelmente, se você gosta do assunto, já deve ter estudado, já deve ter se deparado com isso em algum lugar. Então aqui está a explicação para esses nomes que você tanto vê e muitas vezes não compreende. E sim, vou falar quais eram os cômodos e quais seus significados. Para começarmos, vamos aos cômodos. Quais eram os cômodos de um castelo? Eu os dividiria da seguinte forma. Havia os aposentos, guarda esse nome, aposentos. Vocês já ouviram falar eles, somente quando se referem a casas mais endinheiradas, casas mais chiques. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, aposentos. Haviam os solares, ou solar. Haviam os salões, haviam as cozinhas e dispensas. E haviam as casernas, aquartelamentos, guaritas, tudo o resto. E sim, esses nomes que eu falei aqui fazem muito sentido. Mas enfim, vamos começar pelo mais fácil para irmos para o mais difícil. Primeira coisa, cozinha não tem muito mistério. O que é uma cozinha? Tanto a cozinha no castelo quanto a cozinha hoje ainda é uma cozinha. O que muda é a sua escala apenas. Pois a cozinha de um castelo, somente um castelo maior, era maior, pois era voltada para a produção de alimentos para mais gente. Então tanto a cozinha quanto a dispensa de alimentos, vocês sabem o que é. É só uma questão de escala quando pensamos num castelo. E lógico, uma questão de escala quando pensamos num castelo grande, porque um castelo pequeno tem uma cozinha pequena, um estoque de alimentos pequeno, porque ele teria que ser proporcional ao seu uso, não fazia sentido fazer uma coisa muito maior que seu uso, nem muito menor. Visto isso, podemos ir aos salões. O salão de um castelo geralmente era o cômodo das refeições, onde as refeições eram servidas e onde aconteciam as festividades e confraternizações do castelo. O que eu quero dizer? Não era só o cômodo onde as pessoas comiam, embora fosse o cômodo onde as pessoas comiam, se alimentavam, também era o cômodo onde as comemorações ocorriam e onde todas as reuniões maiores do castelo, que não fosse uma mera conversa da própria família do nobre, ou da própria família, falo, do núcleo familiar menor dele, é onde ocorria uma coisa assim, maior. Tanto que vocês veem nas cenas de filmes medievais, séries medievais, que salão, castelo é quase sempre aquele negócio enorme. Tem o estrado, que é a mesa maior, a mesa principal ali, que ficava no centro, num ponto mais elevado, onde o senhor sentava exatamente no meio dela, em um local onde ele pudesse ver todo o salão, para que também fosse possível que todos o vissem. Geralmente estrada era uma mesa onde só se sentavam de um lado, ao estilo Última Ceia. Ou vamos pedir uma mesa para 12, mas vamos sentar os 6 todos do mesmo lado. Posso dizer que, sem dúvida, a pintura da Última Ceia foi baseada em um estrado. Provavelmente ela fosse pouco realista com relação ao período onde ocorreu a Última Ceia. Isso é só uma curiosidade, não é algo de tamanha importância, mas sim. Ela foi baseada no estrado, porque estrados eram muito comuns em castelos, principalmente castelos maiores, onde não cabia todo mundo na mesma mesa. Aí havia o estrado para ser a mesa principal e se destacar das demais. E haviam as demais mesas que ficavam todas, de certa forma, viradas para o estrado, para que todos nelas pudessem ver quem está no estrado, sentado nele. O estrado costuma ficar perto do trono, ou da cadeira do castelo, a cadeira do regente do castelo. Porque, novamente, numa reunião, é possível que o senhor daquele castelo não sentasse no estrado, e sim no trono. Em alguns casos não havia o trono nessa sala, ou não havia um trono no sentido eu falo não um trono de rei, mas um trono de senhor do castelo mesmo, tá? Nesse caso poderia não haver um trono de rei, mas havia um troninho. Ou poderia nem haver esse troninho assim, porque o nobre muitas vezes poderia se interessar em ter apenas o estrado, porque talvez não fizesse sentido ter uma cadeira para ele. Ou em alguns casos ele poderia não ter o estrado e ter a cadeira dele lá. Ou em alguns casos a cadeira dele no estrado pudesse ser essa cadeira. Então a coisa é um pouco confusa, porque poderia ter muitas variações neste caso, mas a grande noção que devemos ter é que o centro do castelo era o seu senhor. E seu senhor teria que ter uma posição aonde todos os participantes do castelo pudessem vê-lo e serem vistos por ele. Esse é o conceito base de salão. Provavelmente, em um salão de castelo, haveriam sempre mais lugares disponíveis do que era necessário para seus membros. E por que isso? Porque, como sempre vemos em séries e filmes medievais, eles viviam recebendo visitas de outros nobres. O mundo durante a Idade Média não era um mundo parado e um mundo onde as pessoas, cada um ficava preso no seu cantinho. Eles podiam circular livremente e visitar nobres amigos, parentes. Por sinal, era muito normal o parentesco entre os nobres, como eu falei em um outro vídeo, né? E como era normal, eles iam se visitar entre si, os parentes. O que implicava
ter a capacidade de poder recebê-los, né? E até ter um salão maior era um bom indicador para eventual crescimento do castelo em si e de sua população. Mas não só isso. O salão tem um detalhe muito importante. Por ser o hall de apresentações do nobre, ele provavelmente seria um local extremamente bem decorado e bem cuidado. O que significaria... Sabe aquele monte de tapeçarias que a gente vê nas cenas de filmes e séries medievais? Provavelmente seria o lugar. Sabe aquelas armas decorativas que a gente vê também, penduradas em paredes, escudos decorativos? O salão também provavelmente seria uma boa pedida para onde estariam os decorativos. Sabe aquelas pinturas de parede, os afrescos e todo o resto? Seriam exatamente nesse cômodo que ficariam. Nesse ou em algum dos cômodos do nobre. Enfim, esse seria o salão do castelo, o que teria nele. Além disso, teríamos os cômodos do nobre, que temos o solar, os aposentos. Antes de tudo, eu vou resumir com os seguintes nomes. Solar igual sala de estar. Aposentos igual a quartos. Mas por que tem esses nomes e não chama de quarto, não chama de sala? E sim chama de solar e de aposento. Porque basicamente a estrutura é um pouco diferente. A finalidade é a mesma. O solar é a sala de convivência comum do castelo, entre os membros da família nobre e os seus mais próximos. Ou seja, sabe, um capitão da guarda que é muito amigo do nobre, talvez pudesse entrar lá. Algum membro de confiança da família também, talvez pudesse ficar lá convivendo com a família. Porém, provavelmente, em um castelo maior, talvez o cozinheiro ou a cozinheira, não. Ou um soldado de uma posição mais baixa, talvez não também. E o solar é um cômodo grande, porque ele não é feito pensado somente em ser uma sala. Ele também é o local onde a família nobre, por exemplo, o cara gosta de ler, é o cantinho onde ele pode ler, tranquilo. O cara gosta de escrever, nobre lá, ou algum membro da família, é onde ele vai poder se dedicar à escrita. Alguma dama nobre faz suas tapeçarias ou costura, é nesse canto que ela exerce essa atividade, no solar. Então é mais do que uma mera sala, é um lugar onde eles exercem suas atividades menores, suas atividades internas, que significa, sei lá, produção de tapeçarias, produção de livros, de mapas, de cartas. É como se fosse uma sala que também fosse escritório, vamos dizer assim. A prática de música, os jogos, é como se fosse uma sala escritório, uma coisa misturada dos dois. E além de tudo, um cantinho onde pudesse receber convidados, amigos de outros castelos, e pudesse ser até utilizado como um local para eles dormirem, por exemplo. Afinal, muitas salas são feitas de forma muito confortáveis, justamente para servir de dormitório improvisado para algumas pessoas. Então, isso é o solar, a ideia de uma sala escritório, onde eles fizessem as atividades internas dele, fosse também um ambiente de convivência comum da família. Também seria um cômodo bastante refinado e em bom acabamento, talvez melhor do que o resto do castelo, no geral, à exceção do grande salão e dos aposentos da família nobre, tá? É bom lembrar, porque agora que vamos falar dos aposentos, podemos dizer uma coisa. Nem todos os aposentos que existiam no castelo eram aposentos da família nobre. Talvez provavelmente não recebessem o nome de aposentos quando se referido ao de outras famílias. Ou quando se referido a outras famílias que não a família nobre dominante do castelo, seria provavelmente visto como um apartamento, uma casinha, para onde essa outra família pudesse viver. O que provavelmente incluiria não só o quarto em si, mas uma pequena salinha. Sim, a ideia de aposento tem esse nome justamente porque, se vocês pensarem nos quartos das grandes mansões antigas que recebiam o nome de aposento e não de quarto, é sempre bom notar que há sempre o quarto em si, o local de dormir dentro do aposento, há sempre o armário ou closet, como alguns chamam, e há uma pequena salinha de entrada antes do quarto e do closet. Esse conceito é muito importante porque essa pequena salinha é uma salinha de privacidade, onde tanto a pessoa que é dona do aposento pudesse ter mais privacidade com quem ela quisesse receber, quanto para preservar a privacidade dela, para caso alguém quisesse entrar no aposento dela, tivesse aonde esperá-la, enquanto ela pudesse, por exemplo, estar se trocando no armário, no cômodo de armário, cômodo de guarda-roupas. Ou estivesse dormindo, sei lá, acordando. Por isso havia essa pequena salinha de privacidade. É bom ressaltar que em muitos castelos, principalmente aqueles mais simples, que as pessoas chamam de aposento é meramente um quarto, sem divisões internas. Mas em castelos mais rebuscados, o que chamam de aposento é realmente um aposento, um pequeno apartamentozinho, contendo uma salinha de privacidade e um cômodo de vestiário e guarda-roupas. No caso dos aposentos do nobre, da família do nobre, provavelmente seriam aposentos mais luxuosos, com mobílias melhores. Não estou falando... Olha, uma coisa importante ressaltar. Luxuoso para o período. Às vezes o que é luxuoso para o período hoje é uma coisa extremamente simples. É bom lembrar isso. Mas para o período poderia ser considerado uma coisa mais luxuosa, talvez. E provavelmente melhor decorada também. No caso de um aposento dos demais membros do castelo, talvez fosse uma coisa mais simples. Embora ainda fosse um aposento, ainda fosse uma coisa, para os padrões da época, confortável.
E agora que passamos por essa parte dos cômodos do nobre, por exemplo, agora podemos falar dos cômodos militares do castelo, que podemos dizer que são as guaritas, casernas e salas de armas. E então, primeiro as casernas. A caserna, hoje, quando a gente se fala da caserna, todo mundo já pensa militares, não sei. Mas tem sua origem mesmo na Idade Média, ou até anterior a ela. Provavelmente em outro momento tinha outro nome, mas a caserna clássica, como a casa dos militares, como o aquartelamento dos militares, num formato fixo e permanente, eu diria que é proveniente do período medieval, sim, já que os aquartelamentos militares romanos muitas vezes eram provisórios, propositalmente porque as legiões viviam se deslocando. Mas, sim, não há mistério nisso. São apenas os cômodos de moradia das forças militares do castelo. E nesse caso, uma pequena ressalva. Esse tipo de coisa era uma coisa mais rara e mais do final da Idade, visto que os próprios nobres eram militares no período. Era o equivalente aos militares do período, porque nobreza pressupõe que você é um guerreiro. Não existe esse negócio de nobre e não guerreiro. Nobre é guerreiro, nobre pega espada e vai lutar. As forças militares do período eram formadas por nobres. Raramente haviam civis em meio a elas. Tanto que a gente até separa civil de militar hoje por isso. Porque naquela época os nobres eram os que lutavam, os civis eram os que produziam. Então esse tipo de construção não era uma coisa tão comum. Mas eram onde soldados e forças militares não pertencentes diretamente à família residiam. Por exemplo, vamos supor, eu tenho o meu castelo aqui. Na verdade eu vivo num chalezinho, não num castelo. Mas vamos supor que eu tenho o meu castelo aqui. E tem um cavaleiro que jurou fidelidade a mim, vive em minhas terras, ele não é um nobre com terras, e não é da minha família. Mas ele serve em minhas forças. Então eu tenho que provir ele de um ambiente. Caso ele seja um sir casado, provavelmente eu deveria ceder a ele um aposento, porque aí ele poderia residir lá com a família dele. Mas caso ele fosse um cavaleiro solteiro, eu tivesse mais de um cavaleiro solteiro convivendo em minhas forças, ou guerreiro sem família convivendo em minhas forças, eu poderia deixar um aquartelamento para eles, onde eles poderiam dividir o espaço e assim também economizaria para o senhor da terra, que nesse caso seria eu. Seria uma economia de espaço, embora normalmente fossem destinados aposentos para cavaleiros. O aquartelamento é uma coisa mais rara, já que muitos deles eram casados e tinham suas famílias, embora não possuíssem terras. As guaritas eram, como o próprio nome diz, os cômodos de guarda, ou aqueles cômodos destinados a combate e proteção do castelo. Muita gente confunde guarita como simplesmente a torre de portão. Mas sim, a torre de portão é de certa forma uma guarita, mas toda e qualquer torre utilizada para a defesa de um castelo, como sua finalidade principal, é de certa forma uma guarita também, se ela fosse guarnecida e utilizada constantemente para uso de proteção do castelo e não para outras finalidades. E as salas de armas, isso é uma coisa muito clássica de cenas de filmes medievais. Uma grande imprecisão histórica em muitos aspectos, porém ao mesmo tempo uma coisa muito boa de se ver em outros, porque realmente as salas de armas eram o armazém das armas, eram onde eram guardados equipamentos de luta. E sim, uma sala de armas é uma coisa extremamente importante para um castelo, uma vez que você precisa ter onde guardar as suas armas, você precisa ter de um local para onde você possa cuidar delas ou mantê-las protegidas. Um local apropriado também para você poder vestir sua armadura, porque sim, vestir a armadura, cota de malha é fácil demais, qualquer um veste em menos de meia hora. Bem menos, assim, tipo, eu filmei aqui eu pondo a cota de malha no porta-malas do carro. Eu ia em pé na rua, tirando as coisas do porta-malas do carro e acho que deu 5 minutos só de coisa assim, ao menos, nem lembro. Vou botar o vídeo aqui, mas enfim. De certa forma é sempre importante ter um local para colocar armaduras, ainda mais se você tiver que colocar uma armadura mais elaborada, porque uma cota de malha é fácil de vestir, é fácil de pôr, é fácil de tirar. Agora, uma armadura mais elaborada, tipo uma placa, que você tem que colocar peça por peça, aí a coisa complica. Então, neste caso, é bom ter um local próprio para isso e para armazenar. O que acontece muitas vezes, que nós vemos nos filmes medievais e que a coisa passa muito longe da realidade, é a forma como são guardadas as armas numa sala de armas. Porque em muitos deles nós vemos elas todas penduradas na parede, bonitas ali, fazendo uma decoração linda, maravilhosa. Gente, não. Arma que fica pendurada na parede, estilo bonito assim, é coisa de sala do trono. É coisa de salão. Normalmente, salão e sala do trono são a mesma coisa, normalmente. É coisa de solar. Ou até uma arma decorativa para um aposento. Esse tipo de coisa não acontece em sala de armas. Sala de armas, as armas ficam em caixas, em baús ou em prateleiras. Assim como as armaduras e outras coisas que ficariam nela. Não fica bonitinho decorado ali como a gente vê nos filmes. Essa é uma imprecisão histórica muito grande. Mesmo porque se guardar daquele jeito, provavelmente a quantidade de armas que vai caber vai ser menos. E mais do que isso, se guardar daquele jeito, vai exigir um custo muito maior para produzir um encaixe de gancho para colocar na parede do que seria
para fazer uma prateleirinha de madeira ou uma caixa de madeira. O custo de produção é muito maior, porque teria que ter feito já planejado o castelo com aquela sala já planejada para isso, com um encaixe aqui, um ali, outro não sei aonde. Mas teria que ter, na hora de ter assentado a pedra, já ter assentado a posição correta. Reformar depois. No momento daqueles onde eles não tinham furadeira, não tinha como ser feito. Ou se tinha, o trabalho que daria era tão grande que não compensava. Então esse é um pequeno mito sobre as salas de armas. Porém elas existiam. Realmente tinham muitas armas nelas, como nós vemos nos filmes, até mais, imagino, com base nos vários castelos que eu já visitei. Ah, e um último detalhe. Em salas de armas, armas decorativas são decoração, não são armas. É bom lembrar desse detalhe. E para podermos completar esse vídeo, fica aqui uma menção honrosa para uma coisa que era muito comum nos castelos medievais, principalmente nos castelos medievais do fim da Idade Média, não do começo, que são as capelas. Sim, o cômodo cristão religioso do castelo. No caso da era pagã, capela era uma coisa que meio difícil, uma vez que o nobre provavelmente poderia ter seu altarzinho no seu próprio aposento, e cada um ter seu altarzinho no seu próprio aposento, de forma a não precisar de uma capela para isso. Mas no período cristão haviam capelas, para ter um lugar mais apropriado para rezar. E principalmente para, como a população de um castelo poderia ser relativamente grande em alguns casos, embora nem sempre, eu diria que muito normalmente não eram populações muito grandes, mas enfim, haver um local para uma pequena missa, um pequeno culto da população local do castelo, para que eles não tivessem que se expor às pessoas fora do castelo. Embora, durante o período cristão, fosse muito normal que os nobres fossem à missa da vila do seu feudo, não só no seu castelo, principalmente se ele estivesse bem, para poder conviver com o seu povo. Então fica essa menção honrosa à capela. É um cômodo muito importante, principalmente para os de visão cristã. Não poderia ter deixado de falar dele, mas eu acredito que se entender todos os outros cômodos menos a capela, você já entende muito bem como funciona um castelo e seu sistema de cômodos. E espero que com esse vídeo você tenha compreendido bem o assunto. E eu já sei que muitos de vocês, se realmente compreenderam, agora não vão mais mistificar os nomes, como aposento, solar, vão saber muito bem o que significa. Bom, nobres amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe o seu joinha aqui e seu like. Ajuda muito a gente. Não é inscrito? Por favor, se inscreva no nosso canal. Ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima.